Dia 19 de abril é comemorado o Dia dos Povos Indígenas. Eu vou conversar com o Tiago Fernando, conselheiro tutelar, advogado, que trilhou todos os caminhos, né, das dificuldades para chegar aonde chegou, Tiago. Nós temos o que comemorar hoje ou não? Bom, temos que comemorar parcialmente, né? Porque tivemos um avanço agora com o novo governo federal, que criou a pasta Ministério dos Povos Indígenas. Então a ministra agora é Sônia Guajajara. Isso é um avanço para os povos indígenas, mas também o governo estadual teve alguns avanços também nos direitos indígenas, né? Eu acompanhei lá em Campo Grande, lá no Aquário do Pantanal. As propostas são muito boas, espero que efetive, mas em questão de município ainda estamos desassistidos. Pelas políticas, o que é que o município ainda pode fazer para tentar melhorar essa realidade que a comunidade indígena vive hoje? Bom, ele tem que fazer um planejamento de gestão, uma consulta prévia com a comunidade e também executar, né? Porque o que a gente observa com o município, assim como alguns vereadores parlamentares, que vão lá e só escuta e só fica na conversa mesmo e não tem um plano de ação que realmente efetive essas políticas que também são aplicadas para os não indígenas, que também a gente contribui com os tributos que a gente paga para o município e no qual também temos direito, que é o fato gerador. Bom, um pouco para a gente falar um pouco da realidade das aldeias aqui em Dourados. Educação, Tiago. Educação, ela tá evoluindo na questão, porque hoje a gente tem concurso específico, tanto para educação como os CRAs no nível do município. No estado tem uma pauta, né, para criar um decreto que tenha essa vaga específica. A gente tem as cotas, mas não são vaga específica para as comunidades indígenas, são as cotas de 5% para todo o concurso público, mas na questão da educação, os professores buscam sua formação e retornam para a sua comunidade, e todo mundo sabe que para você aplicar os seus conhecimentos para fora, gera um choque de cultura, né? Então, eles voltam mesmo para dar aula dentro da comunidade indígena. Bom, essa comunidade, ela está conseguindo trilhar até a faculdade? Tá. Quando então eu era líder acadêmico, a gente avançou em algumas pautas, né? Por exemplo, tem um programa Vale Universidade Indígena, que é o programa que é uma política voltada para estudante da UEMS, que ele faz um estágio e ganha ali uma remuneração, acho que está em torno de uns R$800 hoje. Então, em contraponto, ele tem que estudar, ele não pode pegar reprovações, e aí, em contraponto, tem a bolsa e ele faz o estágio na área deles. Então, tem pelo menos nível de estado, essa política que foi muito boa para mim, que eu estagiei dentro da Defensoria Pública, com o programa Vale Universidade Indígena, e também, posteriormente, tem a lei que autorizou o município a ter ônibus para o distrito e zona rural, que é uma lei municipal criada aí dentro da Câmara, que hoje os distritos são beneficiados, mas na época a comunidade indígena era esquecida. Bom, com relação à segurança, como é que está a segurança hoje da comunidade indígena? Bom, a segurança tem muito que evoluir, por exemplo, fica esse jogo de empurra, por exemplo, que ali é terra da União, e fica esse jogo de empurra que só a Polícia Federal tem que atender, mas a Constituição Federal é clara na questão de segurança, que todos entes, seja ele federal, estadual e municipal, têm que atender as comunidades indígenas. Qual que é a importância de um indígena estar participando do Conselho Tutelar? Avançamos na questão de divisão de território, porque o Conselho Tutelar de Dourados atendia a região de Itaporã. Isso foi um avanço enquanto eu ingressei dentro do Conselho e levantei essa bandeira para que o município de Itaporã atendesse a comunidade indígena, e nisso teria mais um CRAS, mais um CREAS, então, ou seja, teria mais assistente social, mais equipe técnica para atender a comunidade indígena. E também o choque cultural, né? Porque um conselheiro não indígena, ele não vai saber se portar dentro da comunidade indígena. E eu trabalhei com as lideranças e já sabia como dialogar. Oportunidade de emprego para a comunidade indígena. Bom,
oportunidade de emprego, a gente vê que só tem os empregos que é bem pesado, né? Que é a colheita de maçã, o corte de cana ainda tem. Então são esses empregos que a maioria dos indígenas são contratados para fazer. E também tem agora um serviço que deu a oportunidade para os povos indígenas, que foi a construção civil. Isso foi bastante benéfico para a comunidade, mas ainda tem aqueles empregos que são vistos como trabalho escravo, análogo, né? Porque o povo não quer falar o trabalho escravo, fala análogo a trabalho escravo. E o primeiro emprego? Difícil, hein? Primeiro emprego, para mim, indígena foi pela universidade. É uma política que tem do governo estadual. Mas e os indígenas que não estão ligados dentro da universidade? Não tem essa condição de primeiro emprego. A lei do aprendiz é pouca falada dentro das comunidades, então não tem essa oportunidade de primeiro emprego. Por isso que a gente vê muitos jovens indígenas se afundando na bebida alcoólica ou até mesmo no mundo das drogas.